Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos que acompanham conosco em nome de Jesus, com a graça e com a paz. Sejam todos bem-vindos. Sim, para que você receba verdadeiramente uma palavra de salvação. Creia, tão somente, não duvide. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então à palavra desse dia, porque havemos de ouvir sim uma palavra de salvação. Confirma. Louvado seja Deus. Capítulo 6 de aos Efésios. No capítulo 6, no verso de número 10, diz então: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? O amado, onde se encontra, se puder, curva a tua cabeça. Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o teu conselho, Senhor, para que nós venhamos então nos revestir, e isso de toda a armadura. Faça, meu Deus, com que nós conhecendo nesse dia, quais são de fato estas armaduras, aquelas as quais nós precisamos em primeira instância para vencer o mundo, a oposição e toda espécie de males. E nos abençoa, Pai, por causa desta palavra. Assim eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. Bem, querido. Louvado seja Deus. Nós bem sabemos que o apóstolo João, escrevendo as suas epístolas, ele diz assim então: para isso manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que ele manifestou. Quando Jesus chegou naquela cidade ali e se deparou com aquele gadário, aquele endemoniado ali em Gadário, aquele endemoniado, ele então disse que bem sabia que Jesus era o Filho de Deus. E não tem como não saber, porque os sinais os quais precedem a Jesus, mediante a Bíblia e nos ministérios, eles condiz com ele que ele de fato é o Filho de Deus, é unigênito, e que sobre ele realmente está todo o poder. O apóstolo, escrevendo a carta ao povo de Colosso, ele vai dizer então que e nele habita corporalmente toda a plenitude. Ou seja, todo o poder está sobre ele. E o conselho do apóstolo Paulo aqui, sendo usado pelo Espírito Santo, nos dá aqui o ponto-chave. E o ponto-chave é esse, de fato, estarmos revestidos dessa armadura. Não há possibilidade de chegar perto de demônios, contra principados, contando historinha, tentando argumentar. Só tem uma coisa que o vence. Porque o sangue que foi derramado por aspersão, o sangue da propiciação, o sangue, sim, daquele que morreu em morte vicária, porque não morreu por ele, mas ele foi lá e derramou seu sangue precioso, como disse o autor aos Hebreus, pelo Espírito Eterno. Sim, foi a forma. Não foi o sangue de um homem comum qualquer, não, mas o mesmo sangue em que foi gerado. Se nós atentarmos, então, lá no finalzinho, quando ele está próximo, aliás, ele já havia inspirado sobre a cruz do Calvário, então, sabendo-se que ele já estava morto, se encontrava morto, e para que se cumprisse a palavra, porque assim está escrito, o que acontece? O soldado vai e penetra aquela lança do lado dele e diz que só saiu um pouco de água e sangue, testificando ali aquela consumação, porque tudo se efetuou. Então o sangue dele nos justificou. É necessário que eu e você, querido, se revista disso. Quantos crentes que estão às mãos de Satanás? Ah, mas o que é isso? Ele dá um passo para frente, quando ele mal consegue, depois ele dá 20, 30 para trás. Sabe por quê? Porque ele não porta este ensinamento, ele não tem essas armaduras, as quais ele manda você se revestir. Possua essas armaduras e você vê quando você combater o bom combate, como você não vai ser vencedor. Porque ele disse que a nossa luta de fato não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra o homem,
Não, de maneira alguma. Mas ele declara que é contra todos os principados, contra as hostes da maldade, contra os príncipes das trevas, aqueles que agem, sim, nas regiões celestiais. E são muitos que sequer podemos ver. Se víssemos, talvez, quem sabe, teríamos assim um pronto ânimo para ir de encontro àquele que é a nossa força. Mas não podemos ver, e, no entanto, ficamos à mercê, porque acreditamos naquilo que se toca, que se poupa. Ele vai dizer então que, portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que você venha resistir os dias maus. E depois que houver feito tudo, aí sim, ficai firme. Ficai firme significa dizer você não olhar para trás, não duvidar. Quando você declarar, declare sim, mas declare convicto daquilo. Não tenha meia segurança não, mas tenha a segurança por inteira. É como a salvação ela é uma segurança. Se eu não creio, é melhor que eu não possua, aliás, eu não vou possuí-la, porque eu não creio. Mas se eu creio, eu sei que pelo nome de Jesus, a quem eu confessei como único Senhor e Salvador da minha vida, eu creio que serei salvo. Não tenho nenhuma dúvida. Então, depois de tudo, ficai firme, ou seja, você está determinado, nada possa imputar de tomar de você esta certeza. E ele manda que você cinja seus lombos com a verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus, meu irmão. Se você saiu da palavra de Deus, o resto é balela ou coisa da tua própria mente. Mas quando você toma esta verdade e de fato se vista e toma essa couraça da justiça, agora sim, agora você andou, né? Você andou de acordo. Veja que Jesus, sendo na forma de Deus, mas que não usurpou ser igual a Deus. Era na forma, mas não se usurpou. Então, eu, na posição que tomei essas armaduras, cingi os meus lombos, estou formado na verdade, eu vou ficar firme com tudo isso que eu possuo. Bendito seja o nome do Senhor. Com tudo isso que está sobre mim. E calçando os pés da preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual você pode apagar então os dardos inflamados de Satanás. A fé é que vai te fazer um vencedor, querido. E agora, tomando também o capacete da salvação, essa convicção não pode sair de dentro de você, não. Se ela está um tempo, mas outro tempo ela está saindo, tu está indo mal. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sim, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, santo, se você tem essa palavra, querido, já começa dizendo que você tem a vida. Porque se você tem a palavra, você tem Cristo. Se você não tem a palavra, você não tem a vida. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Mas vamos falar com Ele mais uma vez, porque Ele é um Deus que ouça quando falamos. Se você tem alguma dúvida, eu sou testemunha disso. Eu sei que Ele ouça e que Ele também responde segundo a tua boa vontade. Pai, ó Espírito Santo, glorifica teu nome com aquela glória que tu tem antes da eternidade, porque bem sei que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Foi por isso que nos ensinou mais uma vez, por isso que nos deu, Pai, de fato, o exercício para militarmos a boa milícia. A tua palavra é essa: aquele que não se apresentar legitimamente para militar a boa milícia não é digno. Então glorifica teu nome, Pai, firmando o conceito desta palavra sobre o nosso coração, porque havemos sim, Senhor, depois de resistir todo o mal, havemos de ficar firmes sim, nessa expectação do Senhor, havemos de calçar sim, Espírito Santo, colocar sobre os nossos pés e na preparação desse Evangelho, esse Evangelho que, assim como Paulo disse, que não se envergonha de ter crido nele, porque sabe que bem é o que é o poder da salvação para todos aqueles que creem. E daí então,
Senhor, tomaremos o escudo da fé, que é a razão para apagar todos os dados inflamados do perverso, do maligno que se opõe a tudo que se chama Deus, e tomaremos o capacete, Senhor, da salvação, a convicção de que já estamos, Senhor, ressurreto com Cristo, e a espada do Espírito, que é esta palavra que leva-nos verdadeiramente a ter, de fato, a vida, para poder vencer, de fato, os dardos inflamados de Satanás, toda a hoste da maldade, todos os principados, toda a oposição que vier contra o mundo, e certo é que seremos mais do que vencedores, por amor de Cristo Jesus. Assim declaro isso, em nome de Jesus. Amém, amém, querido? Louvado seja Deus. Ficam todos com a graça e com a paz. Se Deus permitir, amanhã nos veremos outra vez. Amém? Tchau, tchau.